A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 338 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos iniciando hoje o estudo da carta de Paulo aos Efésios, amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo de número 4. Uma porção bem dinâmica, você vai ler bem rápido. Eu espero que você consiga ler, meditar na palavra do Senhor e fazer marcações, pontuações daquilo que te chamar a atenção, daquilo que Deus falar com você, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 2 de Efésios e o verso de número 8 e 9, nos quais a palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Bom, a carta dos Efésios muito provavelmente foi escrita também, assim como a carta de Filipenses, na prisão de Paulo em Roma. Então, provavelmente, ele vai escrever essa carta pelos anos 62 depois de Cristo. Essa carta ela é muito importante para o cristianismo, porque ela quebra alguns falsos ensinamentos que foram se desenvolvendo no decorrer dos anos dentro da igreja. Quanto mais os homens se afastaram das Escrituras, mais mentiras se introduziram dentro da igreja. E foram tantas, de tal forma também, que quando se fala da verdade que está escrito, parece que a verdade é mentira, né? Então, no capítulo 1 e 2 de Efésios, nós vamos ter o apóstolo Paulo falando sobre a natureza da nossa salvação. A nossa salvação, ela não acontece por uma escolha humana e nem por um esforço humano. A nossa salvação é uma obra exclusiva e totalmente dependente da obra de Jesus Cristo. Ou seja, sem a vontade de Jesus não há salvação. Ou seja, o homem não coopera em nada para a salvação. Pastor, mas eu escolhi o dia que eu aceitei Jesus. Eu levantei a minha mão, eu fui lá na frente e eu entreguei a minha vida para o Senhor. É verdade, você fez tudo isso, mas não foi você quem escolheu não foi você quem escolheu ser salvo. Aquela decisão que você tomou naquele dia, e foi verdade, você tomou a decisão, você levantou a mão, você foi lá na frente quando o pastor fez apelo e você disse para o Senhor de aceitar como filho. Isso é muito verdade. Mas antes, muito antes disso, Jesus já tinha feito uma escolha por você. Correto? Geralmente quando nós falamos de salvação, as pessoas pensam da cruz, mas o que nós vamos aprender aqui, como nós já aprendemos em Romanos, dos capítulos 8 até o capítulo 10, você pode voltar aí nos devocionais e conferir. Como também nós já aprendemos no Antigo Testamento, muito antes da fundação do mundo, Deus já tinha salvado aqueles que eram seus. Amém? Então, lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, no capítulo 1, versos 4 e 5 e 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então vamos lá, quero levantar 4 pontos importantes a respeito da nossa salvação. O primeiro é, quando nós fomos salvos? Segundo, como nós fomos salvos? Terceiro, através de quem nós fomos salvos? E quarto, por que fomos salvos? E quando eu falo salvo, eu estou falando dessa doutrina, predestinação. Tem muitas pessoas que dizem que essa doutrina é uma doutrina diabólica, é uma doutrina maldita. Mas o texto deixa bem claro, não somente esse, como de Romanos, como das cartas de Pedro e em outros lugares também. Fica bem claro quando ele diz, em amor nos predestinou, correto? E quando ele diz no verso 4,
antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, correto? Então, não é uma doutrina diabólica, está na Bíblia, amados, e nós não temos como tirar ela daí, embora seja difícil reconhecer e aceitar, eu reconheço, mas é uma doutrina bíblica. Então, como fomos salvos? Melhor, quando fomos salvos? Antes da fundação do mundo, é o que está escrito no verso 4. Então, antes de Deus criar o mundo, Deus já sabia quem eram os eleitos e quem ele iria salvar. Você vai ver isso com mais clareza ainda lá em Apocalipse. Fica com a gente até o final dessa leitura anual, amém? Você vai aprender muito com Jesus. Bom, segundo, como nós fomos salvos? O final do verso 4, o verso 5 diz: em amor nos predestinou. Então nós fomos salvos através do amor de Jesus, lá na cruz do Calvário, correto? E a terceira pergunta é: através de quem nós fomos salvos? E o texto de capítulo 1, verso 5, no finalzinho diz assim: por meio de Jesus Cristo, ou seja, através de Jesus somente a salvação. Com todo respeito aos irmãos que acreditam que Maria, Pedro e os demais outros nomes e pessoas da Bíblia Sagrada que realmente são muito importantes, eles não podem salvar, amém? A salvação é somente através do nome de Jesus Cristo, correto? E por que fomos salvos? Por que Deus nos chamou? Porque muitos pensam assim: bom, Deus me predestinou para quê? Correto? Ou eu já vi pastores dizendo isso: eu que me esforcei, eu que me santifiquei, eu que me empenhei, foi por isso que eu me salvei. De que valeu a minha consagração? Mas o texto aqui é bem claro: Deus te predestinou para ser salvo com um propósito. Lá no verso 4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para. Então, ou seja, a sua santificação não foi motivo de você ser salvo. Não, a santificação é a prova de que você foi salvo. Segundo, você foi irrepreensível. Então, o fato de você não errar não é o motivo para você ser salvo. É o motivo pelo qual você foi salvo. Então, Jesus te salvou para você não errar. Então, se você não está errando, meu querido, não é mérito seu, é mérito de Jesus, que ele te escolheu para isso, correto? Verso 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. A palavra adotar, com todo respeito para aqueles que são adotivos, diz que o adotado, ele é escolhido, correto? Então alguém vai num orfanato e escolhe a criança que quer para si. Então não é o homem quem escolhe servir a Deus e ser salvo. Não, foi Deus quando viu que nós precisávamos de salvação e nos adotou para sermos seus filhos. Amém? Bom, aqui no capítulo ainda, nós vamos aprender uma outra coisa importante. Algumas igrejas dizem que o selo do cristão é o sábado, mas não é, porque o texto ele diz assim, capítulo 1, verso 13: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito, o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor, ou seja, o Espírito é a garantia, correto? Da nossa herança. Então, ou seja, o selo que que marca alguém, que diz que alguém é salvo ou não, é o próprio Espírito Santo. E esse selo é a garantia que nós temos uma herança para receber de Deus. Lá no capítulo 2, onde nós lemos o nosso devocional, ele vai dizer assim, e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Observa isso, correto? Lá no verso 5 ele diz assim: e estando nós mortos. Observa que tanto no verso 1 quanto no verso de número 5, nós estávamos mortos em transgressões e pecados, correto? Então, qual era a condição do homem antes de ser encontrado por Jesus? Era a condição de morto. Então, para aqueles que pensam que tomou a decisão de ser salvo, que ele escolheu aceitar Jesus, aqui novamente nós temos uma outra palavra refutando isso. Procure você fazer um teste. Vai num cemitério e chega no meio do cemitério e tenta chamar algum morto ali que você conheceu e vê se ele responde você, correto?
Agora imagina que quando nós estávamos mortos, nós não tínhamos condições de levantar do sepulcro e dizer: Senhor, eu quero te escolher, eu quero te servir. Não, muito pelo contrário. O morto não tem reação, o morto não toma decisão, o morto não faz escolha. Então, quando nós estávamos lá no pecado, lá no mundo, nós não tínhamos condições nenhuma de poder escolher e servir a Cristo. Então, Cristo, para que nós o servíssemos, nos ressuscitou. Nós vimos isso lá em Romanos, capítulos número 6 e 5. Você pode conferir lá. Então, Cristo nos ressuscitou quando nós estávamos mortos. Então, a salvação, novamente, não é obra humana, mas é obra divina. E olha o que ele diz, que quando nós estávamos mortos, além de nós praticarmos transgressões e pecados, nós vivíamos segundo a vontade de dois senhores, o mundo e o diabo. Está aqui no verso de número 2, correto? E como nós andávamos segundo a vontade do mundo e do diabo, por natureza, ou seja, por destino, nós já éramos filhos da ira de Deus, como todos os seres humanos já nascem assim, correto? Verso de número 3. Agora o verso 4 vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, nos ressuscitou. Então ele vai dizer: pela graça vocês são salvos. O que significa a palavra graça? Significa favor não merecido. Então nós não somos salvos por méritos merecidos. Nós somos salvos por favor que nós não merecemos. Qual é esse favor? A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez desse jeito, Tiago? A resposta está no verso 7, que diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, por que Jesus nos predestinou e nos salvou, mesmo nós não merecendo e mesmo nós não escolhendo a Ele? Porque Ele queria mostrar como a sua graça é rica em misericórdia. Então nós chegamos no texto do nosso devocional, que é o verso 8, que diz assim: pela graça, novamente, vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então a salvação, novamente, ela não é obra humana, ela é uma obra da graça. É um favor que Jesus te concedeu, que Ele me concedeu, que eu não mereço, porque eu nunca vou conseguir pagar o preço da salvação. E como que a salvação acontece? Quando eu creio em Jesus, correto? Então a salvação é pela graça e o caminho da salvação é a fé. Você não precisa praticar obra nenhuma, você não precisa se esforçar em nada, porque toda boa obra que você vai praticar, todo esforço que você vai praticar é resultado da sua salvação, correto? E olha o que ele vai dizer, para comprovar o que eu estou te dizendo: isso não vem de vocês, ou seja, a salvação não parte do ser humano, correto? Ela é um dom de Deus. O que significa a palavra dom? Um presente. Então a salvação é um presente que Deus te deu. Te faço uma pergunta: quando alguém vai ao seu aniversário, ele não leva o presente que ele quer levar para você? Então Deus salva a quem Ele quer salvar, da maneira que Ele quer salvar e aonde Ele quer salvar, porque a salvação é um presente de Deus. Então no verso 7, no verso 9, ele começa dizendo com todas as letras: não de obras, para que ninguém se glorie. O que significa isso? A salvação não depende do homem, para que o homem não chegue no céu e diga: ninguém pode dizer que Jesus me salvou, porque eu mesmo me salvei com os meus esforços, com a minha santificação, eu levantei a minha mão e eu aceitei a Jesus. Então não foi Jesus quem salvou essa pessoa, foi ela mesma quem se salvou. E se ela se salvou, tudo isso daqui é em vão e é mentiroso, correto? Então ele vai dizer: não de obras, para que ninguém se glorie. Agora o verso 10 vai dizer qual é o resultado da salvação. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então toda boa obra que você pratica é resultado da sua salvação, nas quais, olha o que ele está dizendo, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Então, antes de chegar o momento da sua salvação, Deus já tinha preparado um caminho de boas obras para que você praticasse e assim mostrasse para o mundo que Jesus te salvou. Amém? Nós aprendemos aqui também que essa morte de Jesus foi muito mais do que apenas uma salvação. Lembra que nós éramos inimigos de Deus. Nós aprendemos isso em Romanos, correto? E nós aprendemos aqui também no capítulo 2 que nós éramos filhos da ira de Deus. Então nós tínhamos uma contenda com Deus. Mas a morte de Jesus, além de nos salvar, ela também quebrou essa barreira de inimizade e ele trouxe paz através do seu sangue. Assim, nós somos não somente filhos de Deus, mas agora somos amigos, cidadãos e família de Deus. Olha que privilégio glorioso Jesus te deu e ele me deu também, correto? E ele vai dizer que tudo isso que ele está falando, que é a salvação não somente dos judeus, mas também dos gentios, é chamado de mistério. É o que ele diz no capítulo 3, verso 4. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então, ou seja, havia um mistério de Jesus para ser revelado, correto? E ninguém entendeu esse mistério antigamente. E o verso 6 diz assim: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, ou seja, o grande mistério não revelado claramente no Antigo Testamento era que não só os judeus iriam ter o direito da salvação, da vida eterna e da filiação divina, mas também todos os gentios, que sou eu, que sou você, que nós não somos judeus, mas somos salvos pela graça de Jesus. Como nós sabemos que lá no Antigo Testamento já tinha esse mistério escondido, quando nós vemos pessoas que não são judeus sendo aceitas por Jesus, como por exemplo Ruth, um outro exemplo, Naamã, e muitas outras pessoas que não eram judeus, mas que foram aceitos pela graça de Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 4, nós vemos um propósito de Deus para tornar a igreja um corpo mais fortificado, unido na mesma fé, na mesma esperança e no mesmo amor. Nós temos que lembrar dos pilares que nós vimos em 1 Coríntios capítulo 13. Fé, esperança e amor. Aqui nós vemos um deles, a fé. Então, Paulo vai dizer assim que ele é prisioneiro do Senhor, correto? E como prisioneiro, ele vai clamar, ele vai pedir para que os efésios andassem segundo o chamado que Deus os chamou. E para que Deus os chamou? Para que eles fossem unidos em um só corpo, em uma só fé, em um só espírito, em um só amor. Então ele diz assim, verso 2, capítulo 4, verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Olha o que ele vai dizer: há somente um corpo, há somente um espírito, como também uma só esperança, correto? Para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor. Nós não temos senhores e senhoras, temos apenas um Senhor, com todo respeito, amém? Há uma só fé, correto? Então não são todas as religiões, não são todas as fés que levam a Deus, há somente uma, a fé em Cristo Jesus. Há também um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quem são esses todos que ele está dizendo? É todo mundo? Não. São todos aqueles que creem em Jesus da forma correta. Lembra do estudo de Gálatas? Existe um evangelho maldito e existe um evangelho bendito. Existe um evangelho de salvação e um evangelho de condenação. O todos que ele está falando aqui é sobre todos aqueles que estão sobre o evangelho verdadeiro, o evangelho de bênção e de salvação. Correto? Depois ele vai falar que Deus concedeu dons aos homens, e não somente dons, ele concedeu também ministérios. E para que Deus concedeu ministérios? Para que a igreja fosse aperfeiçoada, fortalecida, crescesse unânime no pensamento, na fé e no sentimento, para que ninguém na igreja seja enganado por qualquer vento de doutrina ou qualquer mentira, correto? E mais,
ele também vai dizer que a igreja ela deve ser da mesma forma que um corpo cresce junto de uma forma saudável, a igreja deve crescer e se desenvolver junto, ou seja, todos os membros têm que procurar crescimento dentro de uma igreja. E quais foram os ministérios que ele concedeu? Verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, os quais já foram, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tudo isso visando o aperfeiçoamento da igreja. Amém? Bom, depois Paulo vai terminar o capítulo 4 falando para nós abandonarmos a nossa velha natureza. O que é a velha natureza? É aquele antigo homem do pecado, aquele homem que mentia, que roubava, que falava palavrões, que cometia atrocidades, e que nós devemos nos deixar ser renovados pelo Espírito Santo para sermos revestidos da nova natureza. O que é a nova natureza? É a vida no Espírito, é aquela vida do homem que abandona o mundo e que se apega a Cristo. Lembra de Gálatas? As obras da carne mostram a velha natureza, mas o fruto do Espírito mostra a nova natureza, alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer nessa manhã e te louvar pelo teu perdão, pela tua graça e pelo teu favor. Mas somos muito mais gratos porque o Senhor nos salvou de uma forma tão gloriosa. Nós não tínhamos condições de te escolher, de te servir e de abandonar o pecado, porque estávamos mortos nele. Mas antes do mundo ser criado, o Senhor nos predestinou, nos escolheu em amor, nos santificou e nos deu obras para comprovar a salvação que nos foi concedida na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa que nos salva, do qual não depende de obras humanas, mas da obra fiel e vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, faz uma gentileza, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.